Olá, sejam bem-vindos ao Linkcast, o podcast da Link Monitoramento. Nossa segunda temporada está imperdível. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo, volta lá na nossa playlist dentro do YouTube, ou se você está assistindo dentro do EAD, e veja os conteúdos que a gente já gravou. O meu nome é Carla Nicole, sou coordenadora de treinamento na Link Monitoramento, e essa série de vídeos faz parte do conteúdo exclusivo para você que quer conhecer e se aprofundar nos diversos temas de rastreamento e monitoramento veicular. Nesse episódio, vamos falar sobre rapport e roleplay. Como utilizar essas técnicas para gerar mais resultados. E para esse bate-papo incrível, nós estamos aqui nessa mesa com só os feras. Fabiola, supervisora de vendas, Rebeca, SDR da Link e Ronaldo. Eu vou deixar eles se apresentarem, vou começar aqui pela Fabiola. Eu sou a Fabiola, sou supervisora de vendas na Link Monitoramento. É um prazer estar aqui com a Carla no Linkcast. Seja bem-vinda, Fabiola. Obrigada. Fazia tempo que a gente queria te trazer, hein, mulher? Verdade. Rebeca. Eu sou a Rebeca, eu sou SDR na Link e é um prazer estar aqui também no Linkcast. Que legal. Ronaldo. Primeiramente, obrigado novamente aí pelo convite, tá, Carla? E eu sou o Ronaldo, sou closer, sou vendedor aqui na Link Monitoramento. Legal, então vamos para o nosso bate-papo. Fábio, você está há quanto tempo na Link? 7 anos. 7 anos? E quando você começou na Link, você já começou na área do comercial? Sim, eu já comecei no comercial, na parte de assistente comercial, na parte do embalde. E agora daí você é supervisora de vendas? Isso, sou supervisor de vendas. E então você conhece bastante, assim, o processo comercial que a Link desenvolveu ao longo desses anos? Sim. Tenho um pouco de conhecimento sobre isso. Antes da gente começar a falar sobre rapport, roleplay, eu queria que você explicasse um pouquinho, para quem está nos assistindo, para quem ainda não conhece sobre o assunto, ou nunca ouviu falar, ou às vezes conhece com outro nome. O que é rapport? Ah, perfeito. Rapport é uma conexão que você estabelece com o cliente, com a pessoa que está lá do outro lado. Hoje a gente trabalha com cold call, que são ligações frias, e quando o SDR, o closer, faz essa ligação, precisa se estabelecer um rapport para que facilite o processo do agendamento até a venda, que é o nosso maior objetivo. Então, o rapport é gerar uma conexão com a pessoa que está lá do outro lado. Entendi. Então, essa conexão, ela acaba sendo fundamental ali para os primeiros passos, ou essa conexão ela tem que existir do começo, lá com a Rebeca, que é SDR, até o Ronaldo, que é closer? Exatamente. Ela é uma conexão que se estende. Desde a hora que a Rebeca liga, ela vai gerar esse rapport, depois na passagem de bastão, o Ronaldo vai conhecer esse cliente, também vai gerar um rapport ali, que envolve várias coisas também, a escutativa do cliente, é o cliente sentir que você quer ajudar ele, não apenas empurrar um produto ou um serviço. O cliente sente tudo isso, né? Uhum. Esse rapport, ele precisa estar dentro do processo de vendas como um todo. Entendi. Rebeca, você que começa... Tudo começa ali por você no funil, né? Sim. Qual que é a importância do rapport na prospecção para você? Como que você utiliza isso no seu dia a dia? Bom, eu acho que para a gente, de certa forma, trazer o cliente para a Link, a gente precisa gerar essa conexão com ele. Uhum. Então, é sempre pesquisar bastante sobre a empresa. Eu costumo fazer isso geralmente, eu pesquiso bastante sobre a empresa, para gerar essa conexão com o cliente, para ir para a ligação mostrando que eu estudei sobre a empresa e ter essa conexão com ele, para daí trazer ele para uma reunião, mostrar a nossa ferramenta para ele. Eu acho que é importante ter essa conexão ali com essa pesquisa. E como que você sente que o cliente está mais frio com você, só está respondendo por obrigação, ou não quer responder? Como que você vai, né, tendo esse jogo de cintura? Tem alguma forma que você lida, ou alguma estratégia que você usa? Então, na ligação dá para perceber. Geralmente, quando o cliente dá mais abertura, quando ele responde mais as perguntas. Às vezes, o cliente vai responder muito com sim ou com não. Daí, a gente costuma fazer perguntas mais abertas para tentar fazer ele falar um pouco mais. Uhum. E tentar gerar ali uma conexão, tentar entender a dor dele para mostrar que a gente tem ali uma solução. Entendi.
E Ronaldo, você que é o final do ciclo, como que você pega esse rapport, essa conexão que a Rebeca construiu no começo do funil e tem que trazer para você, né? Porque o cliente tem que continuar ali entendendo que igual a Fabiola explicou, que é um processo de venda, que a Link está ali para ajudar a empresa dele, a solucionar os problemas dele. Qual que é a importância e quais são as estratégias que você usa no dia a dia para gerar essa conexão? Uhum. É bem isso, né, Carla? O primeiro contato que o cliente tem com a Link Monitoramento é pelo SDR. Então, sim, o SDR gera uma conexão ali com o cliente e na própria apresentação, na demonstração pela videochamada, a gente acaba quebrando esse vínculo. Mas a gente gera um vínculo com a gente, né? Um negócio muito legal que a gente implementou recentemente, até a data desse podcast aqui, logo que a gente abre a nossa demonstração, nossa videoconferência, a gente já traz algumas informações pessoais nossas mesmo, né? Que legal. Em relação ao vendedor, em relação ao closer, porque fica mais fácil gerar esse vínculo. Como a gente trabalha no modo de venda por videoconferência, acaba que não tem aquele olho a olho fisicamente, né? Que nem a gente tá tendo agora. Então, na videoconferência, a gente acaba tendo algumas dificuldades, mas mesmo assim, algumas vantagens comparadas com a ligação com o SDR. Então, não é um trabalho fácil, obviamente, né? Até porque eles sabem que a gente é vendedor, eles sabem que a gente tá tentando vender alguma coisa ali para eles, mas a gente não quer ser simplesmente, que nem a Fábio comentou, não é só uma venda por vender, é uma venda consultiva. É para trazer soluções em relação aos problemas que eles possuem, ou às vezes que eles não sabem que eles possuem. Então, é um trabalho bem subjetivo, vamos dizer assim. Mas muito legal também, tá, Carla? Entendi. Faz um exemplo de como você se apresentaria se eu fosse seu cliente. Primeiro contato. Então tá. Bom, logo depois dessa apresentação que você teve com a SDR aqui, né? Que a SDR fez essa transição aí, vamos dizer assim, a gente já se apresenta. Oi, Carla, muito prazer, me chamo Ronaldo. Primeiramente, obrigado pelo seu tempo aqui, tá? Pra estar conversando aí comigo, trocando essa ideia pra gente conhecer um pouquinho da sua empresa. Antes da gente começar a falar sobre você, sobre a Link Monitoramento, eu queria falar um pouquinho de mim. Aí eu faço a apresentação aqui, né? Eu compartilhei minha tela com você e ele tem algumas informações pessoais minhas, né? Que a gente vai comentar sobre como isso pode ser benéfico para você. Não é só falar por falar. Na verdade, como a gente continua com esse pós-venda, pós a venda do nosso produto, das nossas ferramentas, a gente também continua trabalhando com esse cliente. Então é importante que ele saiba quem a gente é, para ele também ter essa confiança em saber que a gente vai entregar um bom trabalho, né? Um trabalho mais próximo, um trabalho que realmente, novamente, vai solucionar os problemas dele. Legal. Eu vou colocar, claro, se você permitir, uma telinha aqui com a sua apresentação, pessoal. Então, né? Pode colocar lá. E daí, pro pessoal se inspirar e ver que também pode utilizar, fazer um personalizado, né? Para colocar na sua apresentação comercial. Às vezes a gente tem outros vendedores de outras empresas assistindo que gostam, né? Achem legal a ideia. Fábio, eles falando ali, me veio na cabeça, como que você trabalha no treinamento? Como que é o treinamento para eles aprenderem a gerar rapport? Porque não é todo mundo que tem esse feeling e você precisa desenvolver isso neles, né? Como que funciona esse treinamento? Exatamente. Então, existem algumas técnicas que a gente utiliza para gerar um rapport, principalmente por telefone. Imagine que a Rebeca não está vendo o cliente não está vendo a Rebeca. Qual que é a única coisa que o cliente tem da Rebeca? A voz dela e o jeito dela de falar. Então, é ali que ela vai conquistar. E nesses 30 primeiros segundos, o cliente vai decidir se vai ou não ficar com a Rebeca no telefone. Então, é crucial os 30 primeiros segundos. E o que a gente utiliza nos treinamentos? Técnicas de rapport que seriam igualar velocidade e altura da voz. Às vezes você pega alguém que fala alto ou pega alguém que fala mais tranquilo, mais baixinho, uma pessoa mais calma no telefone, você precisa se igualar. Se você pega um acelerado, você precisa se igualar, porque senão a pessoa vai desligar na tua cara. Então são algumas técnicas, espelhamento também de palavras. E na venda presencial, que também acontece, a gente pode espelhar até gestos, algumas outras situações. Isso é a técnica do espelhamento que a gente fala, que faz com que a pessoa se conecte a você sem saber que ela está se conectando. Então, são técnicas que a gente usa não só na venda, tá, gente? A gente pode usar em qualquer coisa na vida. Verdade. E, geralmente, esses treinamentos, eles acontecem quando a pessoa entra na empresa ou o ciclo dela inteiro, você vai voltando esses treinamentos, dando feedbacks? Sim. Quando entra,
é uma enxurrada de informações, EAD, daí vem para o treinamento do comercial. É uma pegada, digamos que mais hard, e depois é gradativamente conforme a necessidade de feedback. Eu vejo que a pessoa tem uma dificuldade a mais em gerar rapport, eu vejo que a pessoa está com uma dificuldade na negociação. Então, a gente vai nos pontos daí específicos para dar esses feedbacks. Entendi. E voltando aqui para Rebeca, para você, quais são os primeiros passos que você toma ao entrar em contato com um cliente novo? Falou ali, a pessoa falou, alô! E você, e agora? Né? O que você costuma falar? Já nos primeiros segundos ali de ligação. Então, geralmente eu sempre me apresento, né? Pergunto com quem eu tô falando para identificar a pessoa. Geralmente, na grande maioria das vezes, são recepcionistas. E daí, em seguida, eu peço para falar com o responsável. É interessante sempre que a gente tenha o nome da pessoa, né? Com quem a gente vai falar. Então, a gente pode fazer pesquisas ali no LinkedIn da empresa para tentar localizar ali a pessoa que está no cargo, seja de gestor de frota, compras, financeiro. Então, sempre buscar ali pelo decisor. Então, eu peço para falar com a pessoa quando eu consigo, daí eu já abordo a pessoa, pergunto se tem ali as perguntas principais, né, que é se tem monitoramento, a quantidade de veículos, e daí a gente vai desenvolvendo a conversa, vou entendendo as dores do cliente. Entendi. Você falou em secretária. Secretária é difícil? É difícil. Como que você gera rapport com a secretária? Porque a secretária vai ficar... Trava tudo ali, né? Só passa essencial, fala o menos possível, dá menos informações possíveis e você tem que passar por ela, né? É um obstáculo, né? O que você faz, assim, de diferente? Quais são suas estratégias? Você tenta, de algum jeito, tocar no coração dessa pessoa? Então, assim, eu acho que isso pode mudar de região. Eu, particularmente, prospecto para Cascavel. Uhum. Lá, geralmente, o pessoal é mais... tem um bom coração, assim, sabe? Eu não tenho, assim, tanta dificuldade. Claro que acontece. Às vezes, a pessoa não tem autorização de jeito nenhum. Fala que é só por e-mail e não tem jeito. Mas daí, eu tento tirar o máximo de informação possível com ela. Então, eu pergunto se ele já possui monitoramento, a quantidade de veículos. Isso quando a gente percebe ali que tem uma certa dificuldade de falar com o gestor, a gente pega essas informações com a própria secretária. E, claro que às vezes, nem sempre na primeira ligação a gente vai conseguir falar com o gestor. Então, a gente tenta criar essa conexão com ela também. Pede, às vezes, telefone corporativo. São várias situações ali, tentativas que a gente acaba tendo que fazer às vezes. Entendi. Legal. E você, Ronaldo? Quais são as primeiras coisas que você pergunta ou faz, estratégias para gerar rapport quando chega da Rebeca? Bom, quando a gente fala em relação a essa transição, né? Geralmente já vem com bastante informação dos SDRs. Uhum. Obviamente não tem informações muito pessoais do gestor ou coisa do tipo, mas informações em relação à empresa mesmo. Quando a gente vai conversar com ele, é sempre bom ter uma certa simpatia, mas não é bom ser muito simpático também. Uhum. Às vezes assusta, né? Uhum. Então a gente também tem que medir aí nessa questão de rapport. E é muito melhor porque a gente tá numa videoconferência. A gente consegue ver a cara do gestor, né? A gente consegue medir ali. Então acaba ficando um pouquinho mais fácil do que é quando com o SDR. E como o SDR já introduziu um pouquinho da Link Monitoramento, para apresentar Link também é mais fácil, né? Até porque atualmente, né, a gente tem muita concorrência, vamos dizer assim, né? É um segmento bem lotado, né? Principalmente na região que eu prospecto e que eu vendo, que é para São Paulo, por exemplo. Então, a gente tem que ter um diferencial nosso, né? E um dos nossos diferenciais é a questão do atendimento. E o atendimento não é só depois que fecha não, tá, Carla? É desde o começo, desde o SDR, até mesmo às vezes na geração de lead, né? Quando a gente pega o cliente lá da internet mesmo, então não tem um atendimento em si ali, mas a questão do enriquecimento também conta ali, tá? E tudo isso aí vai somando para na hora de fechar, ele escolher a Link Monitoramento. Entendi. Bem legal as dicas de vocês. Fábio, eu acho que foi você que falou sobre perguntas abertas.
Me dê um exemplo de tipos de perguntas abertas que eles fazem para ajudar a construir esse rapport. Ótimo. A pergunta sobre a operação do cliente, por exemplo. Ronaldo, hoje como que você tem monitorado seus veículos? Ronaldo, como que você faz hoje as suas manutenções preventivas? Como você faz? Abrir a pergunta para que o Ronaldo expresse ali a situação atual e também, às vezes, até as dores ali eles acabam expressando, muitas das vezes. Então, são perguntas que fazem o lead falar. E o que a gente precisa? Que o lead fale. Diferente do que muitos pensam, o vendedor fala bastante. A gente tem que escutar bastante, porque senão a gente não consegue chegar no nosso objetivo. É muito mais ouvir do que falar. Entendi. Então, essas perguntas abertas fazem o lead falar, que fazem vocês identificar o que ele precisa, qual é a dor dele para oferecer a melhor solução e, com isso, gerar rapport. Exatamente. Basicamente é isso. Isso. Entendi. Bem legal. Agora a gente vai entrar no assunto roleplay, né? Roleplay é simulações de vendas, é isso? Isso mesmo. Isso mesmo? Uma simulação no geral, né? Não necessariamente de vendas. Simulação geral. Uhum. E vocês utilizam isso como parte do treinamento? É cotidiano no treinamento de vocês fazerem essas simulações de vendas? Sim. Que tipo de simulações vocês fazem, basicamente? O roleplay, ele é um treinamento prático para o SDR e para o closer. Muita teoria é aprendida no EAD. E quando vem para o comercial, vem um pouquinho mais de teoria com o nosso CRM. E a gente passa para a parte prática. Então, assim, roleplay é uma dramatização, uma simulação. É eu treinar com a Carla possíveis objeções que o meu cliente vai ter ali na hora da ligação, para que a Carla, como SDR, se prepare para essas situações. Então, é um treinamento para depois você ir para o jogo. Entendi. Então, essas simulações de vendas acontecem com SDR, porque é de uma forma, mas com closer também, né? Que daí é a parte da apresentação do sistema, a parte de demonstração. Sim, Isso? exatamente. Então. A gente faz o roleplay das duas formas, tanto por SDR, tanto por closer, fazendo pontuações, dando feedbacks de melhoria. E é uma melhoria contínua, porque sempre a gente tem alguma coisa para melhorar. Legal. A gente consegue fazer uma simulação aqui rápida? Vamos lá. Vamos? Fabiola, que tem mais dinâmica, Vamos lá? pode conduzir. Então tá bom. Vamos fazer então uma simulação de prospecção mesmo. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Eu vou pedir para a Rebeca ser a SDR e para o Ronaldo ser o closer. Pode ser? Ou gestor de frota? Gestor de frota, desculpa. Beleza. O que eu vou pedir? Vamos pensar num cenário de transportadora, que é um dos nossos maiores clientes hoje na Link, né? Uhum. Esse segmento de transportes. Vamos pensar numa frota ali de 10 a 20 veículos. Um cliente que já tenha sistema de monitoramento básico. E é um cliente que faz controles de motorista, manutenção, abastecimento, tudo de forma manual. Então, esse é o cenário. Vamos lá. Trim. E eu gosto muito de simulação, tá, cara? Quando a gente faz o telefone aqui mesmo, tá? Tá. Então, eu vou colocar meu telefone aqui. Vamos lá. Bom dia, Ronaldo. Bom dia. Com quem gostaria? Oi, Ronaldo. Aqui é a Rebeca, tudo bem? Tudo bom, Rebeca? Tudo bem, obrigada. Ronaldo, eu falei com a Lívia e ela me passou o seu contato como responsável pelos veículos da transportadora, é isso mesmo? Uhum, eu mesmo. Perfeito. Ronaldo, eu falo aqui da Link Monitoramento. Nós somos uma empresa especializada em gestão de veículos. Só para eu te explicar um pouco melhor o motivo da minha ligação, entender mais da sua operação. Vocês já possuem sistema de monitoramento? Rebeca, né? Isso. Então, Rebeca, a gente já possui sim, tá? A gente tá com uma empresa aí faz alguns anos, mas é bem isso aí, monitoramento veicular, já temos sim. Ah, que bacana. E vocês têm quantos veículos hoje?
Olha, a gente tem de 10 a 20 veículos. Não vou abrir para você, tá? Mas a gente tem de 10 a 20 veículos, mais ou menos. Certo. E só para eu entender um pouco mais da operação de vocês, o que você utiliza de ferramentas, relatórios com a empresa atual? Bom, a gente usa mais o posicionamento, né? Saber onde que o veículo tá. A gente tira alguns relatórios disso aí também. E a gente tem a ferramenta de bloqueio. Para questão de segurança, né? Bloquear o veículo ali, mas é isso. Eu acho que a gente tem mais coisa ali, mas a gente acaba não utilizando. Entendi. E os seus motoristas, eles são fixos? Não, tem uma rotatividade ali dos motoristas, sim. E como que você faz o controle dessa rotatividade? Bom, os motoristas, a gente tem uma planilhazinha que a gente coloca. Tal dia, o motorista vai ser o motorista X que vai utilizar. No outro dia, vai ser o motorista Y. Então, a gente acaba, basicamente, o pessoal das frotas e próprios motoristas acabam dando esse ok lá na planilha, né? Uma planilha compartilhada, e a gente vai se ajudando ali nesse sentido. E você tem muito problema com multa? Olha, tem, né? Pela quantidade de frota que a gente tem, acaba acontecendo. Não é o ideal, mas a gente tem problema com multa, sim. Entendi. E como que você cuida da manutenção preventiva, abastecimento dos veículos? Bom, abastecimento, a gente tem um posto parceiro dentro da nossa base mesmo. Em questão de manutenção é um pouquinho mais complicado, né? Porque como não é sempre o mesmo motorista ali, pode dar problema com um veículo, com um caminhão ali, com outros motoristas, enfim, né? Com motorista que não é o principal ali. Geralmente não é muito preventivo, não. A gente tem por planilha também, né? A gente sabe quando que teoricamente a gente tem que fazer essa manutenção ali, mas é mais por planilha mesmo. Entendi. Bom, eu queria mais entender mesmo um pouco da operação de vocês, o que vocês utilizam e apresentar um pouco mais da Link. Aqui na Link nós temos ferramentas que envolve tanto ali o monitoramento básico, que é o que você utiliza, a parte de rastreamento do veículo, e ferramentas de gestão, que eu acho que seria muito interessante no seu dia a dia. Na parte do controle dos motoristas, da rotatividade, por exemplo, nós temos uma ferramenta que vai te auxiliar nesse controle. Então, vai ser instalado um equipamento no seu veículo e cada motorista vai receber um cartão. Quando o motorista entrar no veículo, ele vai bater o cartão. É tipo bater ponto, assim? Isso. Ah, que legal. E daí você consegue tirar relatórios. Então, isso te auxilia também nesse problema com multas. Você vai saber qual motorista estava dirigindo ali em qual veículo. Desculpa te interromper, Rebeca. É que assim, sim, me interessou realmente. É algo que eu não sabia que existia, né? Até sabia que existia, mas era um pouquinho diferente do que eu tinha antigamente. Mas eu queria ver contigo quanto que custa, como que tá os valores aí. Então, a respeito de valores, aqui na Link a gente não trabalha com pacote fixo, né? A gente faz uma personalização ali para cada cliente. Então, o que eu sugiro? Aqui a gente tem muitas ferramentas que eu acredito que vão te auxiliar bastante, otimizar muito o seu tempo no dia a dia. E eu queria te convidar para demonstrar isso na prática, para você conseguir visualizar as nossas ferramentas, fazer um comparativo ali, tanto de valores quanto das ferramentas que você utiliza com a empresa atual. E essa demonstração, ela é online, tá? Por videoconferência. Você tem um tempo na sua agenda nessa semana ou semana que vem para eu te mostrar isso? Tá, tenho sim, mas nessa videoconferência vão me passar os valores, né? Então, a gente vai fazer ali uma demonstração das ferramentas e entender a sua necessidade. Então, com base no que a gente entender ali que faz sentido para o seu dia a dia, a gente monta uma cotação personalizada para você, que daí já é enviada após a demonstração. Beleza, então, Rebeca. Vamos fazer assim, topo sim. Quando que a gente consegue fazer isso aí? Você fica mais fácil ali de manhã ou à tarde para você? De noite. Olha, eu consigo até umas 5h30. Pode ser. Pode ser? Pode ser segunda, 5h30? Pode ser segunda-feira, sim. Ok. Você me confirma seu e-mail? Confirmo. abc@123.com.br. Certo. Esse telefone é o WhatsApp? É o WhatsApp também. Eu vou te mandar um invite, então, no e-mail. Você consegue aceitar ali, daí já fica salvo na sua agenda. Vou te mandar algumas informações pelo WhatsApp, daí no dia eu te mando o link da sala uns 30 minutinhos antes, tá bom? Fechou então, Rebeca. Obrigado, hein? Obrigada pela atenção, Ronaldo. Valeu. Tchau.
Muito bom, parabéns. Ó, alegria da mamãe aqui, ó, da supervisora. Se todos os clientes fossem bonzinhos assim, né, Rebeca? Verdade. Né? Fábio, essa simulação que eles fizeram, que você já contou que você trabalha ali em treinamento com eles, para eles ficarem afiados, eu acho que para todos os tipos de respostas possíveis e situações. Sim. O que você tem a dizer para outras empresas ou até mesmo alguns SDRs que trabalham em alguma das nossas franquias que não fazem esse tipo de simulação e não participam desses treinamentos? Qual que é a dificuldade que eles encontram não fazendo esse tipo de prática? Exatamente. Tudo é treino. Então, tudo que você treinar, você vai se aprimorar. Você não precisa ter nascido vendedor. Você pode se tornar vendedor com o passar dos anos. E você precisa criar uma dinâmica, tirar um tempo para fazer isso. Nas franquias, você tem um gestor, você tem um vendedor, você tem um SDR, você tem alguém do administrativo. Chama a pessoa, vamos fazer uma simulação, faça uma por dia. Faça uma por dia. Eu tenho certeza que você vai ir melhorando com o passar desses dias, né? E o que acontece? Você se prepara para objeções, você se prepara para situações. Quando acontecer uma situação, na hora você vai lembrar aquela simulação que você fez. Opa, o cara me perguntou o preço, o que eu vou falar? E o que ajuda também? As reuniões que a gente faz na quarta-feira, que é com o grupo todo, vai gerar mapas mentais em você. Então, assim, opa, vi na simulação lá, aconteceu isso, nossa, a Rebeca saiu muito bem dessa objeção. Quando você tiver com o teu cliente na vida real, no jogo da vida real, da prospecção, você vai lembrar aquele dia que a Rebeca fez aquela simulação com o Ronaldo, que ela conseguiu contornar aquela objeção de não tenho tempo agora. Então é importantíssimo você treinar. Faça uma por dia. Vai dar o quê? 3 minutos? O que é 3 minutos do teu tempo fazendo uma simulação com alguém? Não é nada. Escute as suas próprias ligações também. Isso é uma dica também que eu quero deixar aqui. Escute as suas ligações, vá parando a ligação e fala, meu Deus do céu, por que eu falei isso? Meu Deus do céu, de onde que eu tirei isso? Ou por que eu não falei isso? Então, você escutando as suas ligações, você consegue essa melhoria contínua também. Então, a dica é, escute bastante as suas ligações, faça simulações sempre quando puder, que treinando a gente vai melhorando e rumo à excelência, rumo a ser o melhor vendedor que eu posso ser, né? A tua competição não é com ninguém, a tua competição é com você mesmo. Que legal. Rebeca, como que essas simulações ajudaram você? O que mais que te ajudou? Pessoalmente e profissionalmente? Olha, eu acho que é como a Fábio falou. Às vezes, situações de simulação que acontece ali na quarta, você tá numa ligação, daí você lembra de uma coisa que foi falado, e daí você traz ali aquilo para o cliente. Teve até uma situação de uma simulação que aconteceu um tempinho atrás, que a pessoa ali que estava fazendo o SDR mencionou que se a pessoa tinha ali um bom posicionamento dos veículos, se ela ia ter algum tipo de retorno caso o veículo parasse de posicionar, que são coisas que às vezes a gente acaba não falando ali na ligação, mas que é interessante, principalmente quando o cliente fala ali que já tem tudo, você pensa, meu Deus, o que eu falo agora? Você tem que tentar, né, ir para outras questões. Então, eu acho que na questão profissional é isso. A gente desenvolve ali, cria, né, mapas mentais, como a Fábio falou, que a gente puxa daí quando a gente está ali numa ligação. E eu acho que, pessoalmente, é sempre bom desenvolver a forma ali que a gente se comunica, que a gente fala, querendo ou não, é uma coisa que a gente vai levar para a vida, de alguma forma. Legal. E, Ronaldo, o que ajudou a desenvolver aí no seu processo como vendedor? Bom, vamos lá. Mas na parte da venda a gente fala muito da questão da videoconferência, né? E, bom, logo que a gente entra, a gente tem que fazer isso aí, a gente tem que testar, a gente tem que ver o que dá certo, o que não dá certo. E o mais bacana de tudo, tá, Carla? É que a gente não necessariamente segue um roteiro 100%. A gente tem, sim, um esqueleto ali, mas a gente adapta muito ao que a gente é.
Então, eu, quando tô fazendo a vídeo demonstração ali, na videochamada, né, a demonstração, eu não fujo de quem eu sou. Eu sou eu mesmo ali, mostro as informações que são necessárias, do meu jeitinho mesmo, né? Isso é o mais bacana de tudo, que a gente pode se adaptar em relação a isso. A gente não precisa ficar preso em relação a como tem que ser. A gente consegue adaptar sim, isso é muito bacana. Que legal. Gente, então a gente falou de 2 assuntos, que foi o rapport e as simulações de vendas, e como elas ajudam os vendedores e SDRs lidarem com as objeções do dia a dia, né? E, consequentemente, vender mais, né? Que é o objetivo no final, né? Do arco-íris, é vender mais. Eu agradeço imensamente a participação de vocês. Eu acho que vocês contribuíram muito hoje. A Fabiola, com todo o seu lado de vendas, que ela tem todo o conhecimento, a Rebeca, como da prospecção, a visão dela, e o Ronaldo com a visão de vendedor. Muito obrigada. E agora eu deixo as palavras finais para vocês finalizarem. Começando aqui pela Fabiola. Venda é treino. Eu sempre tive isso muito claro para mim. E é isso que eu quero passar. E eu passo todos os dias ali para os vendedores e para os SDRs. Não pare de treinar, não pare de se dedicar. Consuma conteúdo sobre vendas. Não pense que, nossa, mas eu sou tímido. Não, gente, isso não existe. Com venda, isso não existe. Você vai treinar e você vai conseguir. O treino é tudo na venda. Então, é essa a mensagem que eu quero deixar. Rebeca? Eu também. Eu acho que sempre buscar se aprimorar, estudar sobre. E eu queria agradecer também pela oportunidade de ter vindo aqui contar um pouco mais de como é o dia a dia. Volte sempre. Ronaldo? Obrigado novamente, tá, Carla, pelo convite. E o que eu queria dizer, voltado para esse assunto, é que quando a gente fala de treino é treino, jogo é jogo. E é importante que a gente erre aqui na simulação para que a gente não erre com o cliente final, tá? E não é uma questão de errar com o cliente final para enganar ele. Não, é para poder realmente solucionar os problemas dele, poder sanar as dúvidas deles, né, dos clientes ali. E, bom, trazer o melhor produto, o produto mais adequado para a operação deles, tá? Então não é só uma questão para a gente ter os melhores ganhos. Não, é para realmente poder ajudar o cliente também, tá, Carla? Legal. Pessoal, muito obrigado por assistir esse podcast, mais esse episódio. Se você tem interesse em ser atendido por um dos nossos SDRs, closers, se você tem alguma dor que a Link possa te ajudar, vai ter um QR Code aqui do ladinho que você pode escanear e entrar em contato direto conosco. Nos sigam, compartilhem esse vídeo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.